É. Boa tarde a todas e a todos. Com a proteção de Deus, daremos início à audiência pública realizada com a finalidade de discutir o projeto de lei número 75/2021, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre os planos plurianual do quadriênio 2022 a 2025 e das outras providências. E conforme o ofício do senhor Prefeito Municipal de Catanduva, do projeto que tramita nessa Casa de Lei. Convido o senhor Reginaldo, funcionário da Casa, para auxiliar a gente nos trabalhos da comissão. Convido também o Alexandre, né? Já está aqui com a gente, o gordo do restaurante, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, e também convido a Thaís, a relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos, que já dê conta da matéria, né, Thaís? Boa tarde a todas e todos. Convido para que adentrem na área interna do plenário os representantes da Secretaria de Finanças. Patrícia e o Ricardo, né? E o Rodrigo. Patrícia e Rodrigo, sejam bem-vindos. Indico o funcionário Reginaldo para auxiliar os trabalhos da comissão. Peço para que o mesmo funcionário da Casa faça a leitura do projeto 75/21, para conhecimento do público presente e aos que acompanham pelas redes sociais. Projeto 075 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual do município de Catanduva para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal, e será executado nos termos da Lei LDO e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício. Parágrafo 1º. A Lei de Diretriz Orçamentária de cada exercício financeiro indicará o programa prioritário a ser incluído no programa da Lei Orçamentária. Parágrafo 2º. Para fins desta lei complementar, considera-se programa o instrumento de organização da ação governamental visando concretização dos objetivos pretendidos. 2. Objetivo: os resultados que pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 3. Justificativa: identificação da realidade existente de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanados. 4. Ações: conjunto de procedimentos com vista à possibilidade, à execução de programas sendo discriminados em projetos, atividades e operações especiais. 5. Metas: objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar. Artigo 2º. Nos termos da Lei Orgânica do Município, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, esta lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas e seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte da receita para o custeio dos programas do ente municipal para o quadriênio 2022-2025, tendo como parte integrante os seguintes anexos.
Anexo 1, fonte de financiamento dos programas governamentais. 2, descrição dos programas governamentais, metas, custo. Anexo 3, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo 4, estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. Artigo 3º. Os programas governamentais contidos nos anexos desta lei constituem a integração entre os objetivos do plano plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretriz Orçamentária, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2022-2025, devidamente adaptados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Artigo 4. A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento será sempre proposto pelo Poder Executivo através de programas específicos. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, mediante decreto, os indicadores de programas e ações sempre que tais modificações não comprometeram objetivos destes. Parágrafo 2º. A movimentação de valores e alterações de indicadores entre as ações de um mesmo programa poderá ocorrer por decreto. Artigo 5º. A prioridade da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretriz Orçamentária, extraídas dos anexos desta lei. Artigo 6º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão do Plano Plurianual e a LDO. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Senhor presidente, como mencionado na reunião de sexta-feira, na qual tratamos da LDO, esta lei aqui também tem anexos. É importante, como já havia dito com a vereadora, que é relatora da Comissão de Finanças, a necessidade realmente de uma reunião da comissão com o pessoal da Prefeitura, que já parece que já está previamente agendado, o senhor vai comunicar aí. Então, passo para o senhor agora a palavra à relatora. Obrigada, Reginaldo. Inclusive, como encaminhamento, em seguida, o presidente irá comunicar a data da reunião para que possamos fazer as considerações e propor as emendas para esse projeto e o anterior da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu passo a palavra ao presidente. Então, sexta-feira, às 15 horas, tudo bem para vocês? Está tranquilo? Vamos fazer, então. Está marcado para sexta-feira, às 15 horas. A gente pode discutir os dois projetos já, né, Reginaldo? Sim, sim. Acho que o 75 e o 74, os dois já, né? A gente pode começar já a abrir a reunião com os dois. Eu queria também registrar a presença aqui do meu amigo Maurício Ferreira, pedetista, obrigado pela presença. Meu outro amigo aqui, o Ivan Bernardi, obrigado pela presença. O Caio Martani, assessor do Alain. Aí, assessor do Belê, né? Obrigado pela presença de vocês. Assessor do Gordo. O João, também assessor do Ivan. As assessoras da Thaís. O assessor do Mauricinho também está aí. Assessora do Patrick. O Diogão, meu assessor. E registrar a presença da secretária da Cultura, Luzia. Obrigado pela presença. Niltinho, muito obrigado pela presença. Patrícia, Rodrigo, obrigado pela presença de todos. E vamos... Senhor presidente, embora a reunião é da Comissão de Finanças na sexta-feira, mas é aberto, o senhor pode convidar os vereadores que tiverem interesse a participar. Já que tem vereadores aqui hoje, eles poderão participar também. A gente abre o convite a todos os vereadores e assessores também que quiserem comparecer. Sim. Se o vereador não puder, o assessor
né? Aí, caso o senhor possa... Vai ser aqui no plenário mesmo, né, Reginaldo? Já amplia para todo mundo, já que se fosse só da comissão, poderia ser na sala de reunião, mas como o senhor está abrindo, nós sugerimos abrir para todo mundo, tanto para assessores como para vereadores, pode ser aqui no plenário. Então tá ótimo. Aí apresenta o telão, todas essas questões aí, e aí vai fazendo encaminhamento juntamente com a Patrícia e o Rodrigo, que vão auxiliar a comissão. Queria também registrar a presença do Jonas Turola, da imprensa. Obrigado pela presença, Jonas. E vamos lá. Convido a diretora de Finanças, a Patrícia, para fazer as suas considerações e responder algumas perguntas sobre o projeto. Por favor, Patrícia. Boa tarde a todos. Novamente agradeço o convite. A audiência é da Câmara, né? Essa audiência pública é uma prerrogativa da Câmara. Nós fomos convidados a participar para esclarecer algumas coisas do projeto. Como nós falamos na sexta-feira, sobre a LDO, o PPA é uma das peças de planejamento que é para auxiliar a elaboração do orçamento que a gente faz lá em setembro, onde são alocados todos os valores. Por isso que nesse projeto de lei, assim como no projeto da LDO, não consta valor na lei, consta alguns valores de forma mais macro, mais global nos anexos que acompanham a lei, mas o projeto de lei em si, tanto da LDO quanto do PPA, eles dão as diretrizes de como se deve elaborar um orçamento, que é o que vai ser executado em cada exercício. Então, ele explica como deve ser separado, qual é a responsabilidade de cada ente, qual é a responsabilidade da prefeitura, qual é a responsabilidade das autarquias, como deve ser separado as secretarias, qual o público que deve ser atingido, que a gente deve priorizar saúde, segurança e educação. Essas são as diretrizes que o projeto trata. Como deve ser feito um remanejamento, se pode, se não pode, se pode alocar um valor de uma secretaria e remanejar para outra, ou dentro da mesma secretaria, mas mudar as ações, que é o que fala na LDO e aqui no PPA, qual é o índice de remanejamento. Os anexos que acompanham esse projeto, aí sim fala o valor de uma forma mais global, separada por cada secretaria. Nessa reunião que está marcado, que o presidente já marcou para sexta-feira, a gente pode explicar melhor como funciona a elaboração desse projeto de lei, agora em maio. Né? Em abril, a Prefeitura oficia todos os secretários de todas as pastas, e assim como as autarquias, para eles encaminharem para nós a proposta orçamentária que eles têm para cada exercício, e no caso do PPA, como é para 4 anos, o que eles pretendem fazer nos próximos 4. Então, eles devolvem para a gente a resposta, falando quais são as ações que eles pretendem elaborar, cada pasta, cada secretário responsável, cada ente. A gente consolida as informações, faz uma previsão, uma estimativa da receita que o município pretende arrecadar, tanto de recurso próprio quanto de transferência estadual e federal. Faz uma estimativa de quanto se pretende arrecadar, e baseado nas propostas de que todo mundo enviou para a Secretaria de Finanças, a gente tenta distribuir de acordo com a finalidade, com a necessidade de cada pasta. E aí só lá em setembro é que a gente realmente separa ação por ação, quanto vai ficar mais ou menos cada projeto, enfim. Junto com essa primeira proposta que os secretários encaminham, as autarquias, a Prefeitura também deixou disponível um e-mail para os munícipes para participação popular. Então, alguns munícipes, eu vi que a Câmara também providenciou, né, um e-mail para participação popular. Só que não veio ninguém. No caso da Prefeitura, alguns munícipes deram retorno, fizeram algumas sugestões. Essas sugestões já foram encaminhadas antes da elaboração dessas peças, elas já foram encaminhadas para os secretários. Nós tivemos sugestões de munícipe sobre trânsito, encaminhamos para a secretária de trânsito, recap de alguns bairros, encaminhamos para o secretário da pasta, reforma de UBS também teve sugestão.
Os secretários olham, aqui, tem coisas que os munícipes encaminham que a prefeitura já está até executando. O munícipe só não tem ciência. Os secretários já responderam de pronto para os munícipes o que já estava sendo executado, onde estava sendo executado, e aquilo que ainda não estava sendo executado, mas tem como adequar no orçamento da prefeitura, de pronto também já foi respondido e já faz parte dos anexos aí que nós vamos ter uma reunião na sexta-feira. Rodrigo, você quer? Tranquilo? Thaís, você quer fazer alguma pergunta? Patrícia, acredito que esse planejamento tende a ser um pouco mais desafiador do que os moldes anteriores devido à pandemia. Isso foi pensado e estruturado no impacto para o plano plurianual e para a lei de diretriz, nesse contexto da arrecadação, da distribuição? A gente, na verdade, as peças anteriores, a estimativa, por exemplo, de arrecadação, de um exercício para o outro, a gente fazia uma projeção de sempre em torno de 5% a 5,5% a mais na arrecadação. Por conta da pandemia e da receita, né, está diminuindo, a gente já se conteve mais, fez uma projeção de 3,5% em relação ao orçamento anterior. Então, cada secretário pode organizar aí o seu orçamento com um acréscimo de até 3,5% a 4%, isso se atingir essa expectativa, né? Senão, no decorrer do exercício, alguns serviços têm que ser revistos. 2020, a arrecadação foi 384 milhões, foi isso? Só da prefeitura, sim. Aí, esse ano foi 380 redondo, né? Foi isso, né? Só a prefeitura, isso, né? Caiu, né? Sim. E a tendência é que caia mais agora com a pandemia? Vereador, é um cenário bastante preocupante, né? Cenário nacional, o Catanduva se enquadra nele também, de queda nas transferências constitucionais, que é de repasse de FPM, ICMS, a própria arrecadação de recursos vinculados à educação, saúde, assistência social. Então, mas é um cenário de muita incerteza, né? Por isso que a gente, como disse a Patrícia, foi bastante prudente na elaboração dessa peça orçamentária, que seria para os próximos 4 exercícios, né? Gordo? Você tem? Maurício? Tranquilo? Ivan? O Caio, por favor. Boa tarde a todos, né? Estou aqui representando o vereador Alain. Só uma dúvida, na verdade. Essa arrecadação, quando se fala hoje que ela vai cair, na verdade, com o refis agora, isso foi, de certa forma, compensado ou vocês acham que não? Quer responder, Diego? Eu não tenho o valor arrecadado ainda do refis, que é a parte tributária, né? Outra pessoa que cuida da parte tributária. Mas, comparado, esse primeiro quadrimestre, comparado com o primeiro quadrimestre do ano anterior, por enquanto, está na mesma média de arrecadação. Entendi. Até porque o refis ele deve ser prorrogado agora, né? Por mais, acho que 90 dias, ou 60, 90 dias, ainda não se sabe, porque o atendimento está muito gradual lá, né? Porque só atende de uma pessoa a cada hora, né? Sim. Então, conversando... O Caio, só um adentro aí nessa situação. O Caio acabei de assinar aqui um requerimento de urgência da Thaís, que o padre pediu um projeto novo para casa para aumentar para mais 90 dias o prazo de refis, né? A gente vai fazer uma autorização amanhã, é isso, né, Patrícia? E queria até pedir para o Jonas Turola também na imprensa já divulgar isso, por favor, para os munícipes já terem esse prêmio aí de ter mais 90 dias de ampliação aí do refis de Catanduva. Mesmo porque, como o Caio disse, por estar um atendimento mais espaçado, né, para dar tempo de atender o maior número de munícipes. Isso, foi muito feliz o padre Oswaldo a ideia dele de fazer para 90 dias a mais, porque já vence agora dia 27 de maio, se eu não me enganar, né, o final do refis.
Sim, 27 agora. 27 agora. Então a gente vai ter mais 90 dias de prolongamento aí. Parabéns ao Padre Oswaldo, né? E parabéns a Thaís que votou o requerimento de urgência. Isso, amanhã. Isso é importantíssimo. E só para concluir, a dívida da prefeitura, vamos falar assim, né? A dívida curto, médio e longo prazo. Eu sei que isso aqui é assunto para outro tipo de audiência, mas como eu já participei de várias, né? Inclusive é um assunto que a gente sempre está abordando, essa dívida que a gente já vem discutindo há um bom tempo, né? Ela está sendo feito um trabalho para ir sendo amortizada essa dívida para conseguir aumentar o poder de investimento da prefeitura, porque a gente sabe que hoje o poder de investimento dela é muito restrito, né? Me corrijam, mas acho que é 5%, não é isso? Né? Que sobra para investimento, ou talvez um pouco mais, não sei, mas a gente sabe que a gente tem uma dívida curto e médio prazo aí, que está inviabilizando muito também o investimento na cidade, né? Na verdade, a tendência é diminuir. Nós não temos nenhum parcelamento novo, tirando aquele do PEMAT, né, que a amortização termina agora e agora que a gente começa a pagar, mas já tem vários financiamentos que a prefeitura já está encerrando o parcelamento. Um exemplo disso, que era para não aumentar, né, por muitos meses a dívida, o último foi o parcelamento do IPMC que a gente fez dentro do próprio exercício. Então, a tendência da dívida realmente é só diminuir. Isso vai ajudar muito a cidade, porque o poder de investimento aumenta, né? E tomara que daqui 4 anos a gente consiga ver um novo panorama para que o padre tenha condição cada vez mais de investir na cidade. Obrigado pelas informações. Só reiterando aqui, a Thaís fez um requerimento pedindo para o padre, há 40 dias atrás, sobre o prorrogamento do refis. Parabéns, viu, Thaís? Parabéns de novo. E, bom, eu acho que alguns presentes têm mais alguma pergunta? A imprensa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Os assessores? Alguma ideia? Tudo bem aí? Vamos continuar, então. Bom, comunico que estaremos fazendo a reunião, né, com os membros da comissão na sexta-feira, né? Já foi dado data e tudo para sexta-feira às 13 horas, às 15 horas, perdão, convidando a Patrícia. Eu acredito também que o Wellington já vai estar sexta-feira já está lá liberado também da Covid, né? Ele volta na quarta-feira. Com certeza também a gente faz o convite a ele e a todos os presentes, todos os assessores aqui da casa, os vereadores. Então, às 15 horas, na sexta-feira. Bom, gostaria de registrar, a presença de todo mundo já foi registrado. E obrigado, acho que o Lucas, o assessor o Lucas, obrigado pela presença. Acabei, não tinha visto ele aí, assessor da Evânia. Obrigado pela presença. Como não há nada a ser perguntado e nada mais havendo de manifesto pelos presentes, agradeço a presença de todos. E muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a todos. E ótima tarde. Encerra a sessão.